Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês o que eu acredito ser a prova definitiva a respeito do enigma relacionado aos números primos. Eu fiz essa descoberta ali em 2017. Eu não tornei ela pública porque eu queria testar se realmente ela funcionava, né? E também porque eu não sabia se havia nada parecido até então sobre essa questão, tá? Pela minha pesquisa e pelo que eu pude comprovar, até hoje não tem nada muito parecido sobre isso, tá? Só que assim, quem vai dizer se realmente isso é a prova definitiva é a comunidade científica, né? Eu tô trazendo apenas para colocar isso à prova, tá? E assim, como eu não sou da área, exatamente da área da matemática, né? Talvez possa ser que antes de 2017 alguém já tenha feito essa demonstração e daí eu peço desculpa, né, por estar reinventando a roda. Mas enfim, vou demonstrar para vocês e espero que seja realmente a prova definitiva, mas aguardo o parecer da comunidade científica a respeito disso, tá? É o seguinte, esse vídeo ele vai ser dividido em três partes, tá? Na primeira parte eu vou mostrar como a gente encontra os divisores de um ímpar. A segunda eu vou explicar por que isso acontece. E na terceira parte nós vamos colocar os números num modelo tridimensional ali para tentar fechar de uma vez a questão da aparente aleatoriedade dos primos, tá? Então beleza, então vamos começar. Aqui, na primeira parte, como eu disse, eu vou explicar para vocês como que a gente encontra os divisores de um ímpar qualquer. Primeira coisa que nós precisamos fazer é dividir os ímpares em 5 classes distintas, os terminados em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Os terminados em 5 nós não vamos utilizar por uma razão óbvia, né, que todos eles são divisíveis por 5 já, então não há necessidade. Aí eu vou fazer primeiro, vou mostrar o método com os números terminados em 3 e em 7, porque eles são os mais fáceis da gente encontrar os divisores, tá? Vou pegar um número aleatório aqui terminado em 3, 3.473. Primeira coisa que a gente faz, e não é novidade, somamos todos os algarismos e tentamos dividir por 3 para ver se é um múltiplo de 3, né? Eu não vou fazer aqui porque é de senso comum, mas no caso esse número não é divisível por 3, então vamos ao método. O que nós vamos fazer com esse número é uma coisa que eu chamo de desaglutinar, tá? E nós vamos usar esse símbolo aqui, um D maiúsculo e um G minúsculo, tá? Nós vamos desaglutinar esse número. Para desaglutinar um número terminado em 3, vamos separar a parte, esse número que está aqui à direita, de todo o resto que está à esquerda, tá? Então vai ficar assim. E a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é ver se a divisão do número que está à esquerda pelo que está à direita dá um número inteiro, tá? Assim. No caso aqui, não dá um número inteiro. Então, o próximo passo, se não deu um número inteiro, é nós subtrairmos 1 do número que está à esquerda e colocar na frente aqui do número que está à direita. Dessa forma aqui, ó. E novamente tentar ver se a divisão do que está à esquerda pelo da direita vai dar um inteiro. No caso, ainda não deu um inteiro. Não deu um inteiro, nós continuamos, né? Subtraímos mais um aqui e somamos, né? Aqui eu tinha colocado na frente, deu 1, e agora eu vou colocar mais um, só que vai ficar 2. O único número que a gente não mexe é o mais à direita, o 3. Mas aqui na frente vai somando, tá? E no caso, opa, aqui deu, né? 345 dividido por 23 igual a 15.
Então quer dizer que 3.473 é divisível por 23. Fazendo a prova real, 3.473 é o múltiplo de 23 com 151, tá? Metade dos números terminados em 3 você resolve desse jeito, dos ímpares divisíveis, né? Metade deles, dos que são divisíveis, você consegue encontrar os divisores aqui, tá? Com esse método. A outra metade, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos pegar agora o número 7.663. Se a gente tentar desaglutiná-lo da mesma forma que fizemos com o número anterior, não vai dar certo. Primeiro, nós precisamos multiplicá-lo por 3. Aí vai dar 22.989. Agora sim, a gente vai começar a desaglutinar esse número. Eu não vou colocar os resultados aqui para não demorar demais, tá? Certo, então aqui nós chegamos ao 2.291 dividido por 79, que dá um número inteiro, 29. Os outros dão números fracionados, né? Ou seja, 7.663 é divisível por 79, que dá 97. Ou seja, 7.663 é o múltiplo de 79 com 97. E se for um número primo, o que acontece? Eu vou pegar 173, porque um número menor vai ser mais rápido para realizar a desaglutinação, tá? Chegamos ao limite aqui, né? Se eu pegar, subtrair 1 e colocar aqui, vai dar 23, então é impossível. Só que nós também precisamos multiplicar por 3, que vai dar 519. Beleza, chegou aqui já não tem como dar certo, né? Então é isso. 173 é primo. Então, nenhuma vez, usando o método de desaglutinação, a parte esquerda vai ser divisível pela da direita, tá? Isso já demonstra porque quanto maior o número, menor a probabilidade dele ser primo. Porque quanto mais algarismos o número tiver, mais desaglutinações vão existir aqui, né? Então a probabilidade do número da esquerda ser divisível pelo número da direita é muito maior em números grandes, em números com muitos algarismos, tá? Vamos agora pro número 7. Vamos começar com o número 23.707. Os números terminados em 7 são um pouco parecidos com os terminados em 3. Primeiro a gente começa da mesma maneira, tá? Ok, achamos aqui, que é igual a o número inteiro 15, tá?
Então, se a gente pegar 157, fizer a prova real aqui, vamos ter 151. Então, 23.707 é divisível por 157 e 151, ok? Igual os números terminados em 3, aqui a gente encontra metade. Com esse método, com essa parte, nós conseguimos resolver metade dos números terminados em 7, tá? A outra metade nós vamos ter que multiplicar também, só que no caso nós vamos multiplicar por 7. Por exemplo, 15.247 vezes 7, que vai dar 106.729. Aí aplicamos o método. Ok, fizemos a desaglutinação desse número. 15.247 é divisível por 79, que dá 193. Aí, no caso, se for um número primo, a gente não vai conseguir em nenhum momento que o número da esquerda dividido pelo da direita dê um número inteiro. Só vão dar números fracionados, tá? Aí, no caso dos números terminados em 9, o processo também é semelhante, mas na hora de multiplicar, a gente tem que multiplicar tanto por 3 como por 7, tá? Aí, no caso dos números terminados em 1, tem uma peculiaridade. Vamos pegar o número 17.831. Se a gente desaglutinar ele aqui, ó, 1783 é divisível por 1. Só que no caso dos números terminados em 1, a gente obrigatoriamente tem que dar um algarismo para o número da direita, tá? Ou seja, essa primeira parte aqui não vale, tá? E no caso, aqui já achamos, tá? 11. 17.831 dividido por 11 é igual a 1.621. Tá aqui. E assim como os números terminados em 9, os terminados em 1, eles precisam ser multiplicados por outros dois números. O 9 ele é multiplicado por 3 e por 7, mas os terminados em 1 têm que ser multiplicados por 3 e por 9. Esse aqui, no caso, a gente multiplica por 3. Vai dar 25.413, tá? Aí separamos, desaglutinamos e percebam que acontece a mesma coisa, tá? 2.541 é divisível por 3, mas essa parte precisa ser excluída, tá? Porque obrigatoriamente nós temos que ceder um número da esquerda para a direita, tá? Então começa aqui, certo? Então, se a gente dividir 8.471 por 43, vai dar 197. Agora, o último caso dos números terminados em 1, aqueles que a gente precisa multiplicar por 9. Então, 2.831 dividido por 19 igual a 149. Tá aí. Ok, agora percebam que no método de desaglutinar a gente já encontra em todos os números, já existe dentro deles o seu divisor,
De alguma forma eles estão lá. Mas por que a gente não simplesmente não vê eles direto, né? Tem que fazer esse processo de desaglutinar. Bom, eu vou então explicar agora o processo inverso, que é o processo de aglutinar, tá? Vai ser simbolizado pelo A maiúsculo e G minúsculo. Se eu pegar aqui 13 e 13 e aglutinar, eu vou ter aqui um número divisível por 13, tá? Eu aglutinei essas duas partes aqui. Se eu aglutinar de novo com 13, desse jeito, novamente eu vou ter um múltiplo de 13. Isso vai acontecer ao infinito, tá? Ok? Agora, vocês vejam que eu peguei um número com apenas 2 algarismos. Mas se fosse um número maior, por exemplo, para eu aglutinar esse número, eu tenho que fazer em 3 etapas, tá? Primeiro, eu vou pegar toda a parte esquerda e aglutinar só com essa aqui. Está aqui um número que é divisível por 1669. Mas agora eu também posso pegar toda essa parte e aglutinar com os 2 algarismos aqui. E também posso pegar toda a parte esquerda e aglutinar com 3 algarismos. Então veja, uma única aglutinação gerou 3 números divisíveis por 1669. Como eu disse anteriormente, quanto maior a quantidade de algarismos, maior a chance de nós termos números divisíveis, tá? E agora eu quero que vocês vejam eu aplicando esse método de aglutinação na tabuada, tá? Porque assim, é aí que mora o probleminha da matemática, tá? Que agora sim vocês vão entender por que isso acontece, tá? Eu vou abrir aqui. Temos agora aqui na tela a tabuada dos números terminados em 1, tá? Só até o 41, mas vai ser o suficiente para demonstrar para vocês o que acontece, tá? Eu quero que vocês notem o seguinte aqui, ó. Se a gente pegar o 11, né, e for para o seu primeiro múltiplo aqui, nós temos 2 dividido por 2. Aí na sequência 3 dividido por 3, 4 dividido por 4, 5 dividido por 5. Lembrando que o número à direita é idêntico ao seu múltiplo, ao seu multiplicador, né? 5 vezes 11, 55. 6 vezes 11, 66. 7 vezes 11, 77. E vai acontecendo isso até aqui o 9. Vejam, 9 dividido por 9. A mesma coisa nos demais. 4 dividido por 2. 6 dividido por 3. 8 por 4. 9 por 3. 12 por 4. 20 por 5. E todos até nós chegarmos no 9. Mas aqui, ó, quando a gente chega no 10, não acontece mais isso. Você não divide um lado pelo outro. Por quê? Porque eles estão aglutinados. Estão vendo aqui, ó? Quando a gente desaglutina, isso acontece. Ó, 110, na verdade, é 10 com 10. 121 é 11 com 11. 132 é 12 com 12. Sem exceção, todos os múltiplos de todas as tabuadas
dos números terminados em 1 acontece isso aqui, tá? A gente consegue desaglutinar todos eles, tá? Dessa forma. Só que isso, a primeira coisa que isso demonstra para nós é que há um erro na escrita numérica. Por mais que ela funcione muito bem, e já existe um erro aqui. Aqui deveriam haver 4 algarismos e não 3, né? Porque nós já de cara deveríamos poder ver que aqui é 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, tá? Só que isso não acontece, porque a gente usa 3 algarismos aqui, então ele acaba aglutinando ali no meio, tá? Só que daí também tem um segundo porém. Se a gente for para as demais tabuadas, e no caso aqui as tabuadas dos números terminados em 3, você veja que essa ordem ela não existe, né? Ela parece não existir aqui, tá? Não começa com 1, 2, 3, né? Mesma coisa no 13 e por aí vai. Por quê? Porque se nós multiplicarmos por 7, aí sim acontece. Vejam que organizou todas as tabuadas. E é isso que acontece nas tabuadas dos números terminados em 3. Nos números terminados em 7, é parecido, só que você multiplica por 3. Multiplica as tabuadas terminadas em 7 por 3. E as tabuadas dos números terminados em 9, você multiplica a tabuada por 9. Tá? E acontece a mesma coisa. Então, o que isso nos faz supor? Isso nos faz supor que a escrita indo-arábica dos números, por mais que ela seja quase perfeita, ela não condiz com a realidade intrínseca dos números, tá? A primeira coisa que parece errada é a quantidade de algarismos, né? A gente, quando chega aqui em 3 algarismos, na verdade, nós deveríamos já ter 4 algarismos. E a outra coisa que parece errada é a base numérica, né? Nós usamos a base numérica com 10 números. Isso deixa a tabuada do 1, isso deixa a tabuada do 1 já organizada, mas as demais não se organizam, né? Eu não sei se existe uma base numérica que seja capaz de organizar todas as tabuadas ao mesmo tempo. Eu acredito mais que a essência dos números não é linear, tá? Existe alguma base numérica que não é simplesmente assim, colocar um número atrás do outro. Deve ter algum outro macete ali no meio que complica a coisa, mas que condiz com o que os números são em essência, tá? Então, na verdade, percebam, em todos eles já o seu divisor. Se eles estivessem organizados da forma correta como eles são na essência, nós já saberíamos o divisor de todos eles e já de cara saberíamos quais são os primos, né? Mas não tem como saber porque os números não estão organizados, eles se organizam se a gente fizer isso aqui. Certo, então agora eu vou falar para vocês do modelo em 3 dimensões dos números. Tá? Eu não tenho equipamento para fazer um modelo tridimensional, mas eu vou tentar explicar de forma que dê para imaginar como é que é esse modelo. Eu registrei isso anteriormente a todo o sistema que eu acabei de demonstrar, foi em 2013. Mandei para uma revista científica que acabou recusando o artigo, mas por coincidência ou não, começou a aparecer vários sites que falavam desse mesmo modelo, tá? Só que eles não entenderam muito direito como é que era esse modelo, então eu vou agora tentar explicar certinho como que funciona e fechar toda essa questão desse vídeo, tá? Vamos imaginar então um cilindro, tá? Como esse. Agora imagine que os números estão dispostos nesse cilindro, em forma de espiral. Eles vêm do infinito de números negativos e vão para o infinito de números positivos. Em algum ponto aqui no centro está o zero, tá? Só que agora olhem na tela. Pensem que a espiral não é assim reta. Ela é inclinada dessa forma. Vejam que temos a frente e a parte de trás, tá? Mas sempre lembrando que isso é um modelo tridimensional. Aí se a gente pegar o zero aqui no meio, tá?
e nós traçarmos uma diagonal que atinge o número 1 e o menos 1, tá? Dessa forma, assim. E se a gente esticar essa diagonal em ambos os lados até o infinito, mantendo o ângulo que foi formado nesse cruzamento, ela vai cruzar todos os múltiplos de 1, ou seja, todos os números, correto? Agora, se a gente gerar uma outra linha idêntica, mas espelhada, ela vai ter o mesmo ângulo, tá? E ela vai ser curva, obviamente. Aqui eu estou demonstrando com a caneta, mas você pensa que ela é como uma corda, né? Que vai enrolando o cilindro. Se a gente a gente colocar uma curva, uma linha idêntica, cruzando zero, espelhada, ela vai atingir o 5 e o menos 5. E, consequentemente, a extensão dela ao infinito de ambos os lados vai atingir todos os múltiplos de 5. Percebe? E o que acontece? Se nós tivermos as duas linhas aqui, elas são idênticas, tá? E se você imaginar que elas são uma cordinha, né, que vai enrolando o cilindro, as duas cordas são idênticas e elas curvam nos mesmos lugares o tempo todo, tá? Só que a questão é que elas, de um lado, ela vai cruzar todos os múltiplos de 1 e do outro vai cruzar todos os múltiplos de 5 devido à curvatura natural da ordem numérica que está dentro desse cilindro, certo? E daí o que acontece? Se a gente fizer pelo mesmo método, pegar o número 7 e o menos 7 e criar uma outra linha, esticar ela ao infinito, ela vai cruzar todos os múltiplos de 7. E a mesma coisa, se espelharmos essa linha do outro lado, vai cruzar o 11 e o menos 11, certo? E vai até o infinito dos múltiplos de 11. E essas linhas elas vão sendo geradas pegando cada um dos números e ligando uma diagonal entre o seu positivo e o seu negativo, e esticando essa curva com a mesma inclinação ao infinito, certo? Então, qual é a grande questão aqui? Os primos são os números cujas essas linhas diagonais que são geradas cruzando o zero só são atingidos pela sua própria linha e pela linha do 1. E os demais números que são atingidos por mais de duas linhas, né, por 3 linhas ou mais, eles são os múltiplos, correto? E a linha que é gerada da esquerda para a direita e a favor dos números, e a linha que é gerada da direita para a esquerda e contra, a gente acaba tendo uma ilusão de desordem nos números que são atingidos por essas linhas, nos números que são atingidos por mais de duas linhas. A gente tem essa ilusão de desordem, mas não está desordenado, está bem certinho. Os números que não são atingidos é uma questão geométrica. A única problemática é que à medida que nós vamos indo além da linha, né, tanto no infinito de negativos como no infinito de positivos, vão sendo gerados cada vez mais e mais linhas. Porque a regra é criar uma diagonal em cada número, entre o seu positivo e seu negativo, cruzando o zero, né? Então, à medida que vão sendo gerados mais números ao infinito de ambos os lados dessa espiral, nós vamos gerando cada vez mais e mais linhas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que seja feita a análise, né, dessa minha ideia. E qualquer coisa, se eu tiver, como eu disse, tiver reinventado a roda ou feito alguma coisa que não é assim tão especial, eu peço desculpas para vocês. Mas enfim, muito obrigado pela atenção. E se puder, curta o canal aí, divulgue o vídeo principalmente, né? Se achou que é uma ideia válida, divulgue o vídeo fazendo esse favor. Muito obrigado e quem sabe nos vemos numa próxima. Tchau!